Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje um vídeo com uma dica rápida aqui, vou te falar como ver a curva de juros de uma moeda ou de um país aqui no TradingView, né, que é essa plataforma aqui de análise técnica, também chamada de análise gráfica, né? Antes de mostrar como ver a curva de juros, eu vou explicar rapidinho o que é a curva de juros para todo mundo ficar na mesma página e depois eu já mostro aqui como ver no TradingView, tá? Eu estou aqui, por exemplo, com Investing aberto, que tem aqui a curva de juros, ou também chamada de Yield Curve em inglês, né? Que tem de vários países. Então tem aqui do Brasil, por exemplo, que a gente vê aqui, ó. Isso aqui é a curva de juros, tá? Aqui cada ponto desse aqui é chamado de um vértice da curva, certo? Então a gente tem aqui 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2, 3, 5, 8 e 10 anos, tá? Importante aqui de cara a gente já perceber que a escala aqui no horizontal não é uma escala linear, né? Porque a gente começa aqui tendo uma quantidade maior de pontos, né? Digamos assim. Mas isso aqui é basicamente o seguinte, ó, quanto que um título pré-fixado de 3 meses está pagando de juros. A gente olha aqui, ó, 10,62 é o yield que está aqui, né? Aí você consegue ver aqui previews, né, no dia anterior, qual que foi a máxima daquele dia e qual que foi a mínima, tá? Do dia anterior aqui, no caso a máxima e a mínima, certo? E então aqui, ó, 3 meses, 6 meses, isso a gente está vendo sempre anualizado, tá? Isso é muito comum no mercado financeiro, quando a gente fala de juros, a gente fala juro anualizado. Então, não é que se eu ficar 3 meses com pré-fixado, ele vai me pagar 10%, né? Ele vai me dar mais ou menos 1/4 disso, tá? Porque nós estamos falando de juro composto. Então seria aí, a gente pega aí, vou fazer uma conta bem de padeira aqui, ó, 10,6 dividido... Zerar aqui. 10,6 dividido por 4, em 3 meses eu vou receber mais ou menos 2,65, tá? Um pouquinho menos, próximo de 2,5 aí, porque como eu falei, é juro composto. E aqui é interessante que a gente consegue ver também como é que estava um ano atrás ou um mês atrás. Olha como é que mudou a estrutura da curva de juros, especialmente por causa da mudança da Selic e da expectativa futura da Selic, tá? Então a gente está vendo aqui do Brasil, a gente pode pegar dos Estados Unidos, por exemplo. Você já ouviu falar, a curva de juros está invertida, não sei o que lá. O que é a curva de juro invertida que eles falam tanto? É basicamente isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. É o juro de 2 anos está acima do juro de 10 anos. Então a curva de juros dos Estados Unidos está invertida. Por que ela está invertida? Porque o normal é o juro mais curto ser menor. Por que essa curva está invertida e falam que isso aqui é uma expectativa de crise, ou quase sempre depois que ela se inverteu tem crise? Porque isso aqui está mostrando a expectativa do juro futuro, né? Nos próximos 2 anos a expectativa é de 4,98 e o mercado espera que no acumulado de 10 anos vai estar 4,6. Então em algum momento o Banco Central vai ter que abaixar o juro, tá? E muitas vezes a expectativa é que isso vai ser por causa de uma crise. Tá? Curva de juros é chamado também, ó, de estrutura a termo da taxa de juros, tá? ETTJ, você pode achar dessa forma também, estrutura a termo da taxa de juros. E aqui, ó, a gente pode vir também, ao invés de vir, a gente vê igual a gente viu aqui, ó, em anos, né? A gente pode ver aqui em dias, tá? Olha que interessante aqui, ó. Um ano no mercado financeiro são 252 dias. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. 252 dias, né? Porque é em dias úteis, tá? Então aqui, ó, um ano. O que isso aqui mostra? Da Ambima, mostrando em relação aos títulos públicos brasileiros. Olha que interessante, tá? A gente vê aqui, ó, em um ano, o título IPCA está pagando IPCA mais 6,09, é o que a gente consegue pôr nessa aqui, ó, estrutura termo de juros do IPCA. A gente vai ver lá, um ano ele está pagando, ó, 6,6, tá? Se a gente for olhar lá, 6,09, desculpa. Se a gente for olhar aqui, ó, com 2 anos, que é o 504, né?
O que é? IPCA mais 6,03, tá? E o equivalente ao que a gente viu aqui, ó, vou voltar lá no Brasil, seria o pré, tá? Olha lá, o pré, um ano, o que ele tá falando aqui? Tá pagando 10,40, tá? 10,40, vamos lá, ver o Brasil, um ano, o que ele tá aqui, ó? Brasil, search, faltou ali, search. Um ano, quanto que ele tá pagando um ano? Aqui, ó, tem diferença de um dia pro outro e tal, tá 10,54, mas assim, vamos fingir que é a mesma coisa, tá? 10,54, é bem próximo, porque tem alguns dias de diferença. Deixa eu colocar aqui um ano, eu não sei, na verdade, até qual que é mais atualizado, tá? Acho que esse aqui é mais atualizado, o outro fica alguns dias para trás, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, lá, vamos olhar aqui, ó, na Ambima tava um ano 10,40, aqui, ó, que dia que tava 10,40, ó, close 10,40, aqui, ó, 10,40, teve algum dia que fechou no 10,40 aqui. Enfim, é a mesma coisa, né? Então, essa aqui é a pré. Vou pegar aqui, ó. Vou voltar lá. Vamos olhar a de 10 anos agora, tá? 10 anos, ó, que é a mais longa que a gente tem. Acho que aqui nem chega a 10 anos. Deixa eu ver se chega. 10 anos aqui, ó. 2015, 11,84. Vamos ver aqui, ó. Aqui 10 anos, o que ele tá me falando? 11,84. Tá vendo? Então, é isso, tá? É a mesma coisa, tá? Então, isso é a curva de juros, se você não conhecia esse conceito. E aqui tem um último bônus que eu vou te falar aqui, que se você vê o pré e o IPCA+, você vê o que é inflação implícita. O que é inflação implícita? Quanto que o mercado implicitamente está vendo que vai ser a inflação daquele período. Por quê? Olha só, o título IPCA+, ele está pagando IPCA mais 6. O pré está pagando 10. Então, você faz uma conta ali que a inflação esperada vai ser mais ou menos 4. Fazendo uma conta meio de padeira aqui também, ó, 6 mais 4, 10. Dá os 10 do pré, tá? Não é exatamente assim, porque é juro composto, mas você consegue entender qual que é a inflação implícita, tá? Então, se você acha que a inflação no período de um ano vai ser maior do que essa aqui, vale mais a pena você comprar um título IPCA+. Se você acha que a inflação em 5 anos, vamos ver, 252 vezes 5, só para ver qual que é o VERT aqui, ó. O VERT de 1.260. A inflação de 5 anos vai ser maior do que 5,1, vale mais a pena você comprar o IPCA+. Se você acha que é menor, hoje vale a pena você comprar o pré, de 11,58 ali, tá? Entendemos isso tudo? Entendemos o que é a curva de juros? Olha a curva pré aqui. Essa curva aqui é essa mesma curva aqui, ó, tá? Cadê? Só que ali, ó, é que nem eu falei, a escala aqui é diferente, né? Mas é essa mesma curva, tá? Mesma curva. A gente vê que aqui a curva não está invertida igual a dos Estados Unidos. A curva está assim, ó, certo? Porque ali começa nos 6 meses. Ó, se eu colocar aqui de 6 meses até 10 anos, ela já vai ficar mais parecida. Isso aqui tem 9 meses também, né? Enfim. Ela mostra a mesma curva, não faz diferença não, ele só muda aqui embaixo. Entendemos o que é curva de juro? Então vamos lá ver como encontrar a curva de juro lá no TradingView. É mais simples do que parece, tá? Eu vou aqui, ó, eu tenho aqui nos ativos, olha que interessante, eu tenho aqui, ó, vértices do DI, que é a curva que você pode apostar, o CDI futuro, tá? Então aqui, ó, o vencimento em janeiro de 25, janeiro de 26, janeiro de 28, isso aqui. Então o mercado, a expectativa do mercado é que o CDI acumulado de hoje até janeiro de 28 vai ser 11,50, tá? Então aquela expectativa de queda de juros para o Brasil já foi para o beleléu. Olha aqui, ó, a expectativa do acumulado de hoje até janeiro de 25 está em 10,45, tá? Que é os próximos 6 meses aí, tá? O CDI. E olha como que você consegue ver a curva de juros. Simples, está aqui embaixo. Olha só, interessante. A curva projetada. Tá? Como que ele projeta essa curva? Ele vê esses contratos do vencimento e faz a curva de juros. A gente vê que tem alguns
algumas falhas. Olha só, depois de 2035 a curva cai aqui, ó, em 2036, né? Então dá até para fazer um trade aí comprando 36, vendendo 35, nessa meio que essa distorção da curva aí, tá? Só que a liquidez é muito baixa em vértices, esses outros vértices. Estou misturando um monte de coisa aqui, mas trazendo esses conceitos aí para você entender. E para a gente ver a curva dos Estados Unidos aqui é a mesma coisa. Eu vou lá no DI, ó, no yield de 10 anos dos Estados Unidos, a curva de juro, a convertida que eu falei lá, ó, aqui, ó, 2 anos, ó, o que ele está falando aqui? 4,975. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai ver se esse aqui é realmente atualizado, ó. United States Search. Vamos ver aqui, ó. O que eu falei aqui, ó? 2 anos, 4,975. Aqui ele está me trazendo 2 anos quanto? Ó, 4,983. Então é isso, ó. Não. 2 anos. 2 anos, 4,97. Última atualização, ó, 29/5 às 18h25. Então, tá relativamente atualizado também isso aqui. Aqui ele está me falando 4,97 de yield, e aqui o 2 anos tá 4,97, né? Certinho. Tá? E aqui a gente vê a curva e a gente pode ver mais informações. Olha que interessante. Aquela mesma coisa que a gente viu aqui, a gente consegue ver como que mudou a expectativa. Você lembra que lá no começo que eu falei como que a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos era muito maior? Olha só, o juro de 2 anos, um ano atrás, estava pagando 4,45. Hoje está pagando 4,97. Está certo que já passou um ano, mas olha aqui como é que mudou o juro curto também, né? E olha que o de 10 anos, como é que subiu, como é que abriu a curva, né, de 10 anos nos Estados Unidos. Em um ano, o juro de 10 anos saiu lá do 4,69 e veio para o 4,61, tá? Que é a mesma coisa da gente clicar aqui, ó, e ver isso aqui, ó, né? Ver aqui, ó, um ano saiu do 4, lá, ó, cadê? Do 3,79, cadê? Deixa eu colocar aqui no fechamento. Em um ano ele veio do 3,78 para hoje está 4,61, certo? Vamos ver, 10 anos, vamos ver, 3,68 que eu falei, né? Não, cadê? 3,77 para 4,61. 10 anos, olha lá, cadê? 10 anos. 3,69 para 4,61, basicamente, né? Então, é isso, tá? Então, aqui a gente consegue ver essa estrutura da curva de juro dos Estados Unidos ou do Brasil, tá? Vamos colocar aqui o DI futuro, ó. Aqui eu não sei se ele traz, não. Dessa não tem, não. Tão bonitinho igual a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui, em vez de expor US, eu posso colocar aqui, ó, BR10 Yield. Talvez eu consiga também, ó, mais informações e ver a curva do pré. Tá vendo, ó? Ali era do DI que eu tava mostrando, e essa aqui é do pré. Olha a diferença também que a gente, de um ano atrás, né, tava alto. Por quê? Porque essa ali começou a cair. Então a expectativa é o quê? Hoje um título de, na expectativa, hoje um título de um ano tá pagando 10,72 e não, um ano atrás pagava 12,60 e hoje tá pagando 10,67, tá? Olha só o que a gente viu aí no último mês. Vou tirar um ano atrás. No último mês, o que a gente viu? Olha como é que a curva de juro abriu. Curva do Brasil toda subiu, né? Um pouco porque a curva dos Estados Unidos subiu e estresse político aqui também. Já é toda uma aula de macroeconomia que a gente pode entrar para entender essa curva de juro, tá? Misturei um monte de conceito, o vídeo acabou ficando maior do que eu queria, mas eu acho que eu trouxe bastante informação relevante aí, beleza? Deixa um comentário aí falando se você já conhecia isso, se te agregou alguma coisa, se você achou interessante, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.